Pronto? Vamos dar sequência à nossa aula da letra Tzadik. E, pelo que me consta, a gente tinha visto na última aula da letra Tzadik uma interpretação do Rabbi Levi Yitzhak de Bardichev, o grande mestre sábio contemporâneo da época do primeiro Rebbe, um grande mestre hassídico que amava o povo de Israel, e contamos histórias dele. Interpretamos um versículo que consta no profeta Ishayahu, que ele diz que do canto da terra a gente vai escutar melodias, e aí então vai vir o tzvi la tzadik, vai vir o veado para o tzadik, que a gente fala que era messiânica. E nós interpretamos isso na aula passada, como essas palavras mikenaf dos 4 cantos, são as letrinhas, são 4 letras que tem o final, que tem as letras finais, e a gente falou, mas no final não o mem, nem o kaf, nem o nun, nem o pei, que cada um representava uma redenção que um dos grandes personagens da nossa história trouxe, como Abraão, Isaac e Jacó, que nós tínhamos falado, certo? E Moshe Rabbeinu, e Moshe era a letra Pei. Então a gente fala que o Mashiach vai chegar com a letra Tzadik. O Tzvi la Tzadik representa a era messiânica, então o Tzvi la Tzadik. Então o Tzadik representa a era messiânica, né? E a gente falou que o Tzadik mostra quando haverá de ter a justiça final, quando Deus ele vai se tornar juiz e vai apresentar a justiça final. Aqui essa é a ideia do Tzadik, porque Tzadik vem da palavra justo, né, que é a letra que a gente está estudando. E agora a gente vai ver algumas letras no alfabeto em hebraico, palavras em hebraico que inicia-se com a letra Tzadik, ou para outras palavras que tem a letra Tzadik no meio. E a gente vai ver a influência da letra Tzadik nessas palavras, certo? Lembra que de uma maneira geral a gente diz que o Tzadik é o domínio total, né? Aquele que caça o seu lado negativo, enfim, aquele que domina, aquele que toma conta, a espiritualidade monta sobre a matéria. Então, todas essas palavras significam alguém que se destaca. O justo é aquele que se destaca, certo? Quando uma pessoa ela sai vitoriosa no julgamento, ligado? Quando a pessoa sai vitoriosa no julgamento, ela também se destaca. Essa é a ideia do tzadik, ela se destaca. Então vejamos agora algumas palavrinhas em hebraico que inicia com essa letra que representa a letra tzadik. E veja, mais também algo importante que nós falamos, quando a gente diz a palavra, a letra tzadik representa uma pessoa íntegra, tá certo? Uma integridade. Tzadik é o justo, né? A pessoa que ela tem uma certa integridade nas suas ações. Portanto, ele saiu vitorioso, quer dizer, é o tzadik. Então, as palavras que começam com a letra tzadik têm a ver com tudo esse conceito que a gente está falando sobre a letra. Quer dizer, o destaque, o domínio, né? É o caçador, entendeu? Aquele que domina, que se destaca, aquele que aparece, aquele que é o justo. Então, são palavras que a gente vai ver em hebraico, que quando começa com essa letra, tem esse conteúdo também. Obviamente, as palavras são compostas de várias outras letras, tá certo? Mas você vai ver a influência da letra tzadik nessas palavras que a gente vai observar, que carrega esse lance de se destacar, de aparecer e se destacar. Isso que vai dizer o livro agora nesse parágrafo. Então ele fala a integridade de todas as áreas, que a letra tzadik ela expressa, dá para ver claramente ao seu redor, como por exemplo, quando a gente vê um utensílio que ele é íntegro, um utensílio inteiro, tá certo? E da diferença que você vê de algo que é inteiro de algo que ele é quebrado. Por isso, palavras que começam com a letra tzadik, eu vou te dizer o seguinte, quando você, inclusive eu vi uma história, vi com as histórias, é uma história conhecida sobre sobre o Rabbi Zusha de Anipoli. O Rabbi Zusha de Anipoli, eu não sabia que essa história aconteceu com ele, mas a pessoa que relata essa história, eu falei agora de utensílio íntegro e utensílio quebrado. Veja, a história que era conhecida para mim até então era até um determinado momento. Ontem eu escutei alguém contando a sequência dessa história. Eu nunca vi isso nos nossos livros. Nos nossos livros, eu digo, nos livros Chabad que foram impressos, eu nunca vi isso. Mas tinha um rabino que ele estava dando um discurso, ele contou essa história e deu a sequência da história. Então, portanto, eu não sei se a sequência da história também aconteceu com o próprio Rav Meshulam Zusel de Anipoli,
ou se não aconteceu com Rabbi Meshulam Zusser de Anipoli. Então, só para contar a história, como é que ela é, porque eu me lembrei, por conta desse tecido quebrado inteiro, é o seguinte. Rabbi Meshulam Zusser de Anipoli, ele era um discípulo do sucessor do Baal Shem Tov. Baal Shem Tov fundou o Hassidismo, tá certo? Mais de 300 anos atrás. O seu sucessor, ele chamava Rav Dov Ber. E ele era um pregador, ele pregava na cidade de Mezrich. Ele era conhecido como o Maggid de Mezrich. Maggid eram rabinos que andavam de cidade em cidade pregando o judaísmo e difundindo os caminhos do Baal Shem Tov. Na verdade, o Maggid de Mezrich, ele, por sua vez, não viajou muito, ao contrário do Baal Shem Tov. O Baal Shem Tov viajou bastante. O Maggid tinha problema nas duas pernas, ele mancava nas pernas, e ele não saiu muito do seu local. Mas ele era da cidade de Mezrich, e lá ele difundia, enfim, o judaísmo e a Torá do Baal Shem Tov. O Maggid de Mezrich tinha diversos alunos, entre eles Rabbi Meshulam Zusser de Anipoli, que era amigo e colega do outro aluno do Maggid, que era o aluno caçula do Maggid, que se chamava Rav Shneur Zalman de Liadi, que esse é o primeiro Rebbe do movimento Chabad. Então, certa vez uma pessoa foi perguntar que ele tinha uma fábrica e as coisas estavam indo não tão bem para ele, estava começando a ficar difícil, ele tinha dificuldades financeiras, enfim, sabe como é que é quando aperta, a gente vai para o mestre para poder pedir uma brachá, para perguntar por que acontecem certas coisas. E ele foi perguntar aquilo que consta no Tratado de Berachot. O Talmud afirma no Tratado de Berachot que da mesma maneira que a pessoa ela tem que abençoar, ela tem que agradecer a Deus por coisas boas, da mesma maneira ele tem que abençoar Deus também pelas coisas que não são tão boas assim. Então, que Shem Shevarchim Allah Tová, Kach Mevarchim Allah, da mesma maneira que você abençoa a Deus pelas coisas boas, você também tem que abençoar pelas coisas que não são tão boas assim. E aí fica difícil. E ele foi perguntar como é que funciona, como é que é capaz uma pessoa abençoar Deus, agradecer Deus por uma coisa que é boa, e da mesma maneira ele tem que agradecer Deus por coisas ruins que acontecem com ele. E ele estava passando essas certas dificuldades, ele queria entender como é que é possível. E o Maggid falou o seguinte para ele, falou, escuta, já que você tem dificuldade nessa área de coisas que acontecem, dificuldades com a pessoa, eu não vou poder te responder dignamente, mas eu sei quem vai poder te responder dignamente. E o Maggid falou, olha, vai visitar o meu aluno, Rav Zusser de Anipoli, que ele vai poder... Essa história é conhecida, mas a sequência da história eu não tinha escutado. Então, essa história é conhecida, que ele foi, então, viajou até a cidade de Anipoli. Agora, só para vocês imaginarem, Anipoli era uma cidade pobre. E na cidade de Anipoli, que era pobre, vivia o Rav Zusser no final da cidade. Então, as casas já eram quase caindo. A dele era um barraco. Quando ele estava chegando lá, perguntou cadê o Rav Zusser. Quando ele foi lá, de longe já estava escutando o choro das crianças, a mulher gritando, as pessoas com fome, etc. Enfim. E ele estava chegando, falou, eles já estavam... Uau! Para ver que o mestre realmente quer nos ensinar, que quer dizer uma pessoa que sente sofrimento, né, para poder nos ensinar como é que uma pessoa dessa vai poder agradecer a Deus. É isso que eles pensaram, porque o Rebbe mandou eles para lá. E eles foram, e falaram o seguinte, quem é o Rebbe? Ele falou, sou eu. Nós viemos aqui a mando do Rav Maggid, do seu mestre, etc. Ele falou, pois não. Ele falou, nós perguntamos para o mestre esta questão, como que é possível agradecermos coisas ruins da mesma maneira que a gente agradece coisas boas. E o mestre mandou vir para cá. Ele ficou muito sério. Ele falou, escuta, mas estou achando muito estranho o mestre mandar vir para cá, para vir perguntar para mim, não me falta nada, não sei nem como responder para vocês. Mas não sei, se tivesse acontecido coisa ruim comigo, se acontecesse coisa ruim comigo, eu até saberia o porquê que ele mandou vocês virem para cá. Agora eu vou comer, eu não sei nem o que dizer para vocês, porque para mim nada me falta, graças a Deus eu estou super bem, eu estou feliz. Então eles entenderam muito bem as respostas. Diz o Rabino ontem que eu estava escutando esse discernimento, que depois, essa parte da história eu não vi nos nossos livros, não estou te contando, mas eu me lembrei do quebrado, não. Que depois o Rabino falou, já que vocês vieram para cá, decidiu acolhê-los numa refeição. Agora pode imaginar a comida e a refeição que Rav Zusser serviu aquelas pessoas que vieram. Ele pegou, decidiu servir sopa, coitado, né? O que era sopa? Era aquela aguinha com um pouquinho de batata que ele arranjou, não sei o quê, e deu para eles comer.
deu para eles comer em Quena aqueles pratos, que eram pratos fundos que eram feitos de metal, cheio de retalho, cheio de, sabe quando fura, solda de novo, sabe? Manchão. Como é que chama isso? Faz um manchão. Manchão. Assim ele serviu nesses pratos. E aí foi a cena que ele contou, essa história interessante que ele contou, que assim que serviram para ele a sopa, eles olharam para aquilo. Eles começaram a olhar, o cara está falando que nada falta para eles, eles começaram a olhar o prato, que eles não viam isso a... Sabe, o cara estava dando uma firma, estava começando a ficar mal a firma, ele está indo na casa desse cara, e eles começaram a olhar o prato, começaram a olhar, ver todos aqueles remédios, aqueles... Olhando, era Jesus falou, calma aí, amigos, está escrito na Torá que você não pode ter inveja, se vocês quiserem eu dou para vocês. Na maior pureza, ele falou, vocês estão olhando, eu falei, olha, na Torá fala que você não pode ter inveja, se vocês quiserem eu dou para vocês imediatamente, mas vocês não vão transgredir uma mitzvah da Torá. Aí eles falaram, meu Deus do céu, inveja, vamos cobrar tudo isso. Quer dizer, mostra o nível que essas pessoas estão aqui, que significa um prato com remendo, um prato quebrado, você consegue ver que aquilo tem, que é um retalho do retalho que está unido, que está... Tzadik é justo, né? A diferença do Baal Teshuvah para o Tzadik, pessoal, isso é explicado na Hassidut, uma coisa muito bonita, que a diferença tem a ver com a porção da semana que a gente estudou agora. Mas não vamos viajar muito, que a gente precisa continuar aqui, porque senão a gente não acaba esse livro. Mas a ideia simples é o seguinte, Tzadik é considerado a primeiras tábuas da lei, ela é considerada como Tzadik. Quando ela veio como um todo. A Torá, quando veio e foi entregue por Moshe, no Sinai, a primeira das tábuas, foi entregue como um todo, algo justo, um bloco inteiro. Por isso, o prefácio dos 10 mandamentos, no primeiro, diz a Torá em Parashat Yitro, e disse Deus, et kol hadevarim haele. Medaber Elokim et kol hadevarim haele lemor. E disse Deus todas essas palavras dizendo. A pergunta é, que se faz clássica, simples. Para que o versículo precisa falar que Deus falou tudo? Você fala aí, Deus falou, e fala o que Deus falou. Você fala, não, Deus falou tudo, dizendo. Aí depois você vai enumerar o que ele falou. Se você não me falava que Deus falou tudo, eu não ia saber que Deus falou. Fala, e Deus disse. Eu sei que o que vem adiante é o que ele falou. Você não precisa falar, e Deus falou tudo. Mas quando a Torá fala, Deus falou tudo, é a diferença que tem entre a primeira tábua das demais. A primeira tábua veio com um bloco inteiro. Era uma coisa só, era algo íntegro, era um pedaço só de pura santidade, aonde você mexer num detalhe, você mexe num todo. Não existia você falhar parcial, é total, mexeu num, mexeu com todos. Isso era a primeira versão da Torá. A primeira versão da Torá veio como um bloco de tzadik total. Um tzadik é aquele que não falha, ele é íntegro. Íntegro é isso que a gente está falando, tem sido inteiro, ele é íntegro, não tem retalho, não tem falha em um lugar ou outro. A Torá ela foi dada da primeira maneira assim, como uma certa integridade. Quando o povo de Israel pecou, então eles estavam falhando com toda a Torá. Uma falha do povo falhou com toda a identidade da Torá. O que Moshe Rabbeinu fez? Quebrou e trouxe a nova Torá em caquinho. O caquinho mostrou um segundo nível de trabalho, e falou que a partir de então, nós vamos dividir a Torá em pedaços. A Torá vai ser praticada por pedaços. E até hoje, nós não estudamos a Torá como um todo. Nós estudamos a Torá por pedaços. Hoje eu vou estudar isso, sobre as letras. Amanhã eu vou estudar sobre o Chumash. Amanhã depois eu vou estudar. Você não estuda a Torá como um todo. E também, na prática, a gente aplica parcialmente. A pessoa que ela está mantendo as nossas tradições, então se a pessoa ela vai devagarzinho, está valendo. Conforme a primeira versão da Torá, que era tzadik, se você falou uma vez, você deixa de ser tzadik, acabou, você mexeu com tudo. Mas, na nova versão que Moshe criou através dos cacos, quando ele quebrou, ele falou para Deus, não, eu quero ela parcial, calma aí, vamos por partes. Como diz Jeco, estripador, vamos por partes. A gente tem que ir por partes, na segunda Torá tem que ser por partes, ou seja, a gente tem que ir devagarzinho. Quando Moisés quebrou, ele queria ensinar isso. O primeiro nível da Torá é o nível de tzadik. O tzadik ele é inteiro por completo. Os caquinhos é Baal Teshuvah. Baal Teshuvah, aquele que volta para o caminho é Baal Teshuvah. O cara que volta para o caminho é a pessoa que ela já falhou. Ela falou, então ela tem que ir por partes. Vai devagar. Vai devagar e vai assumindo, vai agregando. Isso é a segunda das tábuas da lei. O que gerou a quebra das primeiras é que veio a segunda. A segunda veio parcial, veio em detalhes. Veio em vários detalhes. Enquanto a primeira veio como um bloco, a segunda, por conta da quebra de Moisés, esse era o pedido de Moisés, aparentemente, quando ele quebrou as tábuas, ele visou isso.
numa das explicações, dizem os sábios, ele visou, eu não quero ela como um bloco, eu quero ela como parcial, que venha parcial, e até hoje nós estamos dessa maneira, que é o trabalho do Baal Teshuvah. Por isso Deus pede para Moisés, me colhe todos os caquinhos para mim, porque esses caquinhos, ela, do jeito que está quebrada, ela é mais importante do que ela estava inteira. E estava dentro da Arca Sagrada. Dentro da Arca Sagrada que ficava no Santo dos Santos, estavam as tábuas novas, junto com os caquinhos. Por que Deus queria os caquinhos? Os caquinhos representavam algo negativo, que era a idolatria, que eles comentaram que por conta disso Moisés quebrou, porque Deus ele fez questão de querer os caquinhos do seu lado, porque na verdade os caquinhos, quando Moisés quebrou a Torá e quebrou ela em pedaços, quebrou o coração do povo judeu naquela hora em pedaços, e a gente começou a voltar, teve o poder do retorno. O retorno iniciou, o início do retorno para o Criador começou quando Moisés quebrou as tábuas, e com isso ele quebrou os nossos corações. Fez com que a gente ficasse abatido e pensasse na falha que cometemos. E criou-se então o início do trabalho de Baal Teshuvah. E Deus fala, isso é importante para mim. Esse gesto de Moshe que iniciou o trabalho agora de uma pessoa que volta para o retorno, que ele pode voltar em pedaços, isso é muito importante para mim. Por isso Deus agradece Moshe. Rashi traz no último Rashi da Torá, que Deus fala para Moshe Rabbeinu, o último Rashi da Torá, as últimas palavras do Rashi da Torá, Yashar koicha hashishibarta. Obrigado, Yashar koicha que você quebrou. Assim diz Rashi no último Rashi da Torá. Que a Torá fala o seguinte, que diante de todo o povo de Moshe Rabbeinu, porque tudo que Moshe Rabbeinu fez para o povo de Israel, tudo que ele fez, pergunta Rashi, o que quer dizer tudo que ele fez? Rashi fala, a quebra das tábuas. Puxa vida, você quer escolher uma coisa boa que Moisés fez? Você vai lembrar justo a quebra das tábuas que fala sobre o pecado do bezerro de ouro. Fala que ele tirou o povo do Egito, que ele mandou as pragas para ele, que ele partiu o mar. Fala que ele conduziu o povo no deserto. Fala que ele pediu a maná. Fala que ele... Fala coisas boas, que ele recebeu a Torá. Não que ele quebrou. Que ele quebrou, sim. Que ele quebrou é o top. É o máximo. No sentido também de ter rompido a Ketubá? Faz uma explicação também dos nossos sábios, uma razão por que ele quebrou, por que Moshe Rabbeinu quebrou as tábuas. As tábuas era a única prova que existia do pecado, da idolatria. Moisés estava com a prova na mão. Quando Deus falou para ele, desça que o seu povo está pecando. Pecando o quê? Eles estavam fazendo idolatria. Aonde? Eles receberam isso? Eu falei, como? Eu falei para ele no Sinai, a prova onde é que está na tua mão. Aonde? Quebrou, eu não tenho mais nada. Ele, veja, as luchot, as tábuas, era como se fosse a ketubá, o documento de casamento entre Deus e o povo de Israel. Deus era o homem, a mulher era o povo de Israel. E o documento era a ketubá. Quando chegou Deus falou, eles falharam comer, são casados, e ele rasgou o documento da ketubá. Não tem documento nenhum, eles não receberam documento nenhum. Você tem prova que você casou com eles? Está na tua mão. Falei, cadê? Quebrou. Então, Moshe Rabbeinu, que ele era o líder, então ele fez isso. Tanto é que Deus fala nas segundas tábuas, falou o seguinte, aquele que quebrou, ele que vai talhar. Já que você rasgou a ketubá, agora você talha. E nas segundas tábuas, Moisés talhou e levou ao monte e Deus escreveu. A primeira, Deus talhou. A segunda, Moisés talhou. Assim está escrito. Midrash conta que Moshe Rabbeinu chorou. Que Moshe Rabbeinu estava chorando. Ele falou, puxa vida, eu rezei pelo povo de Israel, o povo de Israel foi redimido, tudo lindo, maravilhoso. Quer dizer, afinal de contas, Deus poupou eles. Que Deus tinha falado, sai desse povo que eu vou acabar com eles e de você eu vou fazer uma nova nação. Moshe vai lá, peitudo, reza, se você vai fazer isso, me apague da sua Torá. Lembra, a gente trabalha já. Moshe Rabbeinu rezou pelo povo e deu certo. Ele estava chorando, ele falou, e quem vai rezar por mim? Eu quebrei as tábuas. Eu também fiz uma coisa grave. Veja, uma mezuzá é algo que a gente, um objeto kasher, é um objeto de que a gente zela, porque conta diversas vezes o nome de Deus, não? O tefilim tem diversas vezes o nome de Deus. A Torá são objetos sagrados que têm o nome de Deus. E a gente tem que zelar. Mas se não pôr uma mezuzá que não está kasher, não pode jogar no lixo, porque tem o nome de Deus que foi escrito com santidade. Agora imagina quantas vezes não estava escrito nos 10 mandamentos o nome de Deus que Deus escreveu. Estava escrito, eu sou Deus, nosso Deus. Primeiro mandamento, Deus, vai ser o nome dele. Melhor Moisés quebra. Moisés estava chateado com isso, que ele quebrou. É verdade que tem explicações que dizem que as letras saíram, por isso que ficaram pesadas e não tinha mais santidade, então ele quebrou. Tem essas explicações também, mas a princípio,
Ele estava chorando porque ele quebrou. Ele acha. Mas a princípio também ninguém sabe o que estava escrito nas primeiras tábuas, né? O que estava escrito era aquilo que ele falou, na verdade, né? Escrito que Deus o que eu disse para vocês é aquilo que eu vou escrever para vocês nas primeiras tábuas. Quer dizer, está em Yitro, consta o que estava escrito nas primeiras tábuas, que eram 620 letras que estavam escritas na primeira tábua, nas primeiras tábuas, nas duas tábuas. De qualquer maneira, Moshe Rabbeinu estava chateado e Deus falou para ele: não fica chateado, ao contrário, o que você fez foi um grande favor. Tá certo? A Torá agora não é mais uma coisa íntegra, que é o mundo dos tzadikim. Veja, porque até então o povo lá era tzadik, o povo estava no nível bom. Saíram do Egito, pegaram no tranco, contaram os Firat HaOmer, retificaram suas virtudes, chegaram e escutaram os 10 mandamentos, o povo estava unido, lindo e maravilhoso. Contaram mais 40 dias e, faltava 6 horas para dar tudo certo. E eles falharam com o pecado. Então, Moshe Rabbeinu estava chateado, eles falaram: não, esse é o propósito, está certo. E por que ele demorou? Ele atrasou? Ele não atrasou. Quem atrasou, quem errou foi o povo. Ele falou que ele ia ficar 40 dias e 40 noites. Mas ele ficou 41. Não ficou 40 dias e 40 noites e 6 horas, porque o dia começa na noite. Eles não contaram, eles pensaram, eles erraram 6 horas por conta disso. Eram 40 dias e 40 noites inteiros. Então, se você sobe às 3 da tarde, ia começar à noite. A noite é 1. Eles erraram por 6 horas. Assim diz Rashi. Era para ser e pronto. De qualquer maneira... Era o que eles tinham naquele momento. Sempre você escuta que a voz de Deus vinha pelos querubins, não vinham? Está escrito que quando Deus se comunicava com Moisés. Isso depois, então ela vinha entre os querubins, que ficavam na Arca Sagrada, e passava pela tenda da acenação, e Moshe Rabbeinu escutava. Então o sentido também do bezerro se pode vir pelos querubins, poderia vir por qualquer outro ser inanimado. Então a construção do bezerro também teria esse sentido, né? Teria. A gente chegou a ver uma explicação sobre isso, não falamos? Não. Acho que a gente falou sobre isso uma vez, não? De qualquer maneira, tem uma explicação de um grande sábio, Rav Soloveitchik, que é um grande homem, que ele disse uma coisa extraordinária, que ele faz essa analogia, Rolf, ele explica esse homem, ele fala uma coisa muito bonita. Ele fala: não estou entendendo. A Parashá dessa semana que nós estamos estudando é Parashat Vayakhel. Parashat Vayakhel aconteceu um dia depois de Yom Kippur. Yom Kippur foi o dia que Moisés desceu da montanha com as segundas tábuas da lei, trazendo a retificação do povo, que Deus havia aceito, a retificação do povo do pecado do bezerro de ouro. Parcialmente. Eu digo parcialmente porque todos os pecados que a gente sofre hoje em dia tem um pouquinho da falha do pecado do bezerro de ouro, de tão grave que foi. Assim dizem nossos sábios. Mas de qualquer maneira, Deus ali aceitou o perdão do bezerro de ouro, e automaticamente, no dia seguinte que Moisés desceu e trouxe o perdão, daí vem Yom Kippur. Por que dia de Yom Kippur é dia de perdão? Porque Deus perdoou o pecado do bezerro de ouro. Moshe Rabbeinu veio com a notícia: pessoal, estamos perdoados do pecado do bezerro de ouro. Ótimo. Naquele ano eles comeram e beberam. No ano seguinte virou dia de jejum, mas naquele ano eles ficaram felizes. No dia seguinte, Moisés ele chamou o povo de Israel de novo e deu a ordem de construir o Mishkan, o tabernáculo. O tabernáculo foi o preceito que Deus deu ao povo para retificar o pecado do bezerro de ouro. O bezerro de ouro era então considerado um pecado de idolatria. Deus tinha acabado de dizer para eles, na festa de Shavuot, quando Moisés subiu a montanha: eu sou Deus, vosso Deus, que vos tireis do Egito, e não terás outro Deus além de mim. Por isso você não vai fundir nada de ouro, nenhuma estátua, nenhuma imagem, etc. Deus fala isso claramente, essa é a segunda dos 10 mandamentos. Escrito por extenso, claro, objetivo, claro. Preto no branco. E Deus ordena para o povo de Israel: agora vocês vão construir o tabernáculo. Vocês falharam com ouro, fazendo bezerro de ouro, agora vocês vão utilizar o ouro para construir a minha casa. Certo? Qual é o objeto mais importante da arca do templo sagrado? Tem uma discussão entre Maimônides e Nachmanides, enfim, mas vamos seguir uma das opiniões, para variar, que é a arca sagrada. A arca sagrada ficava no Santo dos Santos, lá ficava o objeto mais sagrado do povo judeu, no tabernáculo, naquele templo móvel que o povo de Israel carregou durante os 40 anos do deserto. O que era essa arca sagrada? São 3 caixas, uma caixa de ouro, uma caixa de madeira, uma caixa de ouro. Tinha um tampo, e naquele tampo tinha 2 imagens, com crianças, menino, com asas, que estavam sobrepondo, cobrindo o tampo da arca. Certo? Era uma peça só. O tampo e os querubins, que eram chamados esses anjos, eram uma peça só. Muito bem. Pergunta clássica. Deus os livre. Qualquer que pode um negócio desse?
Você está retificando o pecado do bezerro de ouro, que era uma imagem, com outra imagem. Você acabou de falar que Deus proíbe imagem. O que você constrói no templo? Uma imagem. Você pode ter um anjo em casa? Pode construir um anjo e ficar com um anjo dentro de casa? Não, porque 10 mandamentos. Não pode ter uma imagem de ninguém em cima, ninguém abaixo, não sei mais. Santo dos santos, trocar 6 por meia dúzia. Estou retificando o pecado do bezerro de ouro. O que eu faço? Uma outra imagem. E não faz sentido nenhum. Como que pode ser que no lugar mais sagrado do povo de Deus você tem uma imagem? Hoje, se eu quero colocar uma imagem na sinagoga, você vai me falar? Ih, Deus nos livre, o que você está fazendo aqui? Eu troquei, é outra religião, outro ismo que tem imagem. Nós não temos imagem. Pode ter imagem. Então, como é que funciona isso? Uma pergunta muito boa, muito forte. O Rav Soloveitchik, ele explica de uma maneira diferente a história. Essa Nekuda eu vou resumir, porque a gente não está estudando isso agora, mas ele explica de uma maneira extraordinária de como que funciona a história. Ele diz o seguinte, na visão dele, resumidamente, ele diz o seguinte: o povo de Israel, quando saiu do Egito, eles viram qual era o propósito da saída do Egito, que Deus queria se unir com o mundo. Não havia uma união entre o mundo espiritual e o mundo material. Não havia preceitos ainda, não havia Torá, não havia ordens. Em outras palavras, a matéria não se conectava com o espírito e não havia uma união, uma fusão entre os mundos espirituais e os mundos materiais. Mas quando eles começaram a sair do Egito, eles viram que Deus começou a atuar com a matéria através das pragas no Egito, através que ele abriu o mar, através da outorga do Sinai. Deus falou com eles, eles falaram: uau, agora abriu a barreira do espiritual com o material, agora pode se unir. Veio agora, Deus veio, se uniu, desceu a montanha, o homem subiu até a montanha, houve a união de Deus, do infinito ou do espiritual com a matéria, houve essa união. Aquela hora que Moshe Rabbeinu estava demorando para chegar, nessa explicação, nessa visão, o povo de Israel, eles queriam ir agora. O que a gente vai fazer? O nosso líder não está aqui mais para nos guiar. A gente precisa de alguém que vai nos guiar, mas quem a gente vai pedir para guiar, para poder estimular o povo? Nós precisamos de um objeto físico, mas que tenha espiritualidade, que venha realmente, que tenha espiritualidade como Deus quer, para poder servir como um incentivo para a gente. Ele falou: olha, Deus está com a gente. Tanto é que é verdade isso, que o povo, quando eles foram construir o bezerro de ouro, eles foram para Arão. Meu Deus, se eles estão rebelando, se eles estão indo contra toda a ideologia que tinha sido ensinada por Moisés, eles não precisavam de Arão. Eles iam fazer um bezerro e acabou. Arão quer saber? Não acreditamos nem mais em você, Moisés morreu, acabou, nós vamos fazer o nosso bezerrinho aqui, e acabou. Não, eles imploram para Arão para poder construir. E Arão tenta negociar, tenta postergar, tenta falar: vamos pegar o ouro das mulheres. E tudo aconteceu milagrosamente, rapidamente, ao ponto que aquilo surgiu do nada, naquela e que tinha vida. Inclusive, nós sabemos só no que ele se movia. O bezerro de ouro tinha vida. Angola. Então, quer dizer, ele imagina, se movimentava. Aí é mais forte ainda. Por que eles foram para Arão? Porque ele falou: Arão, nós precisamos de um cara que saiba fazer isso. Moisés era o cara, você era o líder nosso, Moisés morreu, você assume. Faça para nós, então. Porque eles queriam que fosse um objeto que tivesse divindade lá. Que não fosse algo do chinês. Não fosse algo que vai comprar Xing Ling. Vamos fazer algo by the book oficial, conforme você e teu irmão te instruiu. Essa era a ideia deles. Assim diz absolutamente. Uau! Então, se a ideia deles era digno e bonito, qual o problema deles? Qual era o problema deles? O problema deles, diz a Salvation, um negócio fantástico. Diz a Salvation o seguinte: o problema deles estava tudo lindo, maravilhoso, só que tinha um grande problema, não tinha sido ordenado. Quando você pega algo material e você não é ordenado para, e você pega simplesmente porque você chegou à conclusão e Deus não ordenou, idolatria. Idolatria. Quem te deu ordem para fazer? Você está fazendo uma coisa, eu te dei, tem uma ordem para você fazer? Não. Então o que você está fazendo? Você está fazendo o quê? Por conta própria? Sem a vontade do divino? Não presta. Isso aqui não é divino, isso aqui é contra a vontade de Deus. Os querubins foram uma ordem. Vem a Torá e descreve para poder retificar a falha do povo de Israel do bezerro de ouro. Vocês fizeram por conta própria? Não, não vale. Agora no templo, agora eu vou ordenar.
faça 2 entidades de ouro e mantém lá dentro. Oh, Deus ordenou? Kadosh, é santo. Deus ordenou, é santo. Para pensar um pouco, pessoal. Por que a gente beija a mezuzá? Pode beijar a mezuzá, vai se prostrar. Ah, Torá, você vai lá se prostra na Torá. Ih, idolatria. Como você está pegando um pedaço de couro, você está se rebaixando e beija, e carrega, e não sei o que mais. Ih, onde não pode ter idolatria, por que você faz isso? Então, de novo, a razão é a mesma. Calma aí. Tem uma ordem divina de escrever a mezuzá? Ela é santa. Tem uma ordem divina de escrever a Torá? Ela é santa. Realmente, se não tem uma ordem divina de pegar essa garrafa e vou começar a beijar ela, não posso, é idolatria. Realmente, estou idolatrando. Tem uma ordem divina de beijar água? Não, tem uma ordem divina de fazer lechai. Mas não... tem uma ordem divina. Não tem uma ordem divina. Você vai tomar água, você vai, agora vai adorar a garrafa, opa, isso aqui não tem uma ordem divina. Onde há ordem divina, há Deus lá. Então, quando eu pego uma mezuzá e beijo ela, eu estou beijando quem? Deus que está lá. Essa é a ideia. Quando você pega uma Torá que está beijando a Torá, pode beijar. Posso chegar na arca e posso beijar lá? Pode. Por quê? Porque lá tem uma ordem divina de assim escrever. E lá tem a palavra divina. Lá tem a divindade própria pura. Pega um tefilim, eu beijo o tefilim. Como você pode beijar caixinhas? Mundo fala que você está querendo idolatria para os cubos mágicos. Não. Você tem que... Aqui tem a ordem de Hashem. Você tem a ordem de Deus? Tem que duchar. Tem santidade. Não tem ordem de Deus? Não tem a proibido. Então assim explica o Rav Soloveitch de uma maneira muito mais profunda e muito mais belo, e não de uma maneira tão agressiva que a gente via contando a história. Ah, povo de Israel, tá bem, não saiu aí, foi praticar idolatria. Não, é muito mais profundo aqui. Não era isso que eles queriam continuar servindo Deus de acordo, que o Espírito vinha através da matéria, que fosse Aaron que construísse, que tivesse tudo de acordo, eles não fizeram nada de errado. A única coisa errada é que não tinha ordem. Eles pisaram na bola que... Então é uma ordem divina? Que o quê? O Kiddush? Kiddush? É uma ordem divina. Porque o Kiddush, onde você aprende que tem uma ordem divina? O Kiddush é natural. Você sabe que é a ordem, está escrito na Torá que você tem que fazer Kiddush no Shabbat. Onde está escrito na Torá? Não está escrito faça Kiddush. Está escrito na Torá e faça Kiddush? O Shabbat é Kadosh. O Shabbat é Kadosh. E daí? O Shabbat é santo e por isso Kiddush? Kiddush e Kadosh está associando as palavras? Aula de letrinhas. Eu só sei, não está escrito que tem que fazer Kiddush. Está escrito na Torá e farás Kiddush? Eu não sei, o senhor está sabendo, pai. E você acha que eu Eu sei? vou saber isso. Eu só sei o Alcorão. Hã? Olha, hoje está de... Não. Toma cerveja também, ordem divina. Uma cerveja a Deus. Cerveja ou vodka, né? Está escrito Shamor, tem uma Shabbat Lekadeshó. Vodka também? Chamou. Não, só então. Chamou, tem uma Quer dizer, Shabbat. chamou não é para fazer vinho. Guarde o dia do Shabbat Lekadeshó para fazer Kiddush? Não. Olha aquele show. Não está escrito Não isso. tá? De onde você aprende? Não. Onde você aprende que tem que fazer Eu não Kiddush? sei. Eu vou te falar. Quer dizer, vocês que... Não vou Inventaram, falar né? agora. Não vou. Acabado de inventar. Tudo é inventado. Viu? Não, está escrito Podia na fazer Torá. Kiddush com cerveja? A ordem da Torá de fazer Kiddush está em uma palavra. Mas não é nem no Shamor, nem no Lekadeshó, nem na... Não é ali. Sabe onde é que está? Estou no Lechai. Zachor. Está no errado. Zagmará fala o seguinte: Zachor et Yom Shabbat Lekadeshó. Lembre o dia do Shabbat. Pergunta a Gmará, Zachor como? Como é que eu vou lembrar? Bidvarim, com palavras aonde? No Kiddush. Quando você fala o dia do Kiddush, quando você fala o Kiddush, aliás, pessoal, uma coisa interessante, diz o Alter Rebbe do Shulchan Aruch Harav, ele no Código de Leis, o primeiro Rebbe, ele traz uma coisa interessante, isso é importante, é uma halachá. Veja, o Kiddush, aparentemente, significa você lembrar o dia do Shabbat pronunciando ele. A importância do Kiddush é você pronunciar as palavras e dizer as palavras da Torá que Deus ele diz para você consagrar o dia do Shabbat. Como que a gente faz esse Kiddush? Quando a gente fala, como a gente cumpre o lembrar o dia do Shabbat, Zachor, é através da recitação do Kiddush. Portanto, saibam vocês que no Arvit de Shabbat, quando nós rezamos a Amidah, e lá está o Kiddush dentro da Amidah. Não está o Kiddush dentro da Amidah, pessoal? Você pega nosso Sidur, você vai rezar a Tfilah de Arvit. E está escrito no Shulchan Aruch que você tem que ter intenção naquela hora que você reza Arvit de Shabbat, na Amidah, você está cumprindo a mitzvah de Kiddush da Torá. É verdade, Vaichulu Hashamai ve'aretz vechol tzevam. Está no meio da Amidah em voz baixa, quando você reza sexta-feira à noite. A Amidah em voz baixa. Então, depois daquela kadosh, começa a Takidashta, tem uma Shabbat, tem uma Shavit. Takidashta, o senhor Kidashta vem no Kiddush. Takidashta, você santificou o dia do Shabbat. Vechen katuv betoratecha. Assim está escrito na Torá. O que está escrito na Torá?
o que você santificou o dia do Shabat. Como que está escrito na Torá? Vai Hula Shamayim Ve'aretz Echol Tzevam. É o Kiddush, é o texto do Kiddush. Então, esse texto de até lá, Asot, quando você fala isso, naquela hora, que é a primeira hora do Shabat, sexta-feira de noite, antes ainda de você pegar o copo de vinho, antes de você estar na tua mesa, quando você fala essas palavras, está escrito no Shulchan Aruch Harav, tem a intenção que aí você está cumprindo a mitzvah de Kiddush pela Torá. Quer dizer, o Kiddush pela Torá é você mencionar o descrito na Torá, a ordem de cumprir o Shabat. Isto é Kiddush. Depois os sábios falaram, já que é um dia importante, fala isso diante dos teus familiares também, deixa eles escutarem e faça isso sobre um copo de vinho. O copo de vinho é algo extra. É algo à parte, não tem nada a ver. Quando a gente pensa o seguinte, Kiddush é beber o vinho. Não. Kiddush é isso, a recitação desses versículos. Recitar esses versículos é a pessoa lembrar o dia do Shabat. E isto é chamado Kiddush Mideoraita. Diz o Alter Rebbe, assim você cumpre o Kiddush pela Torá. Cumprir o Kiddush pela Torá é recitar a Amidah com esta intenção. Você tem que fazer. É interessante. Vamos dar um ponto interessante, não é? Esse vai Hulashua. Então a Torá, quando fala Zachor, lá você aprende que você tem que fazer Kiddush. Então, fazer Kiddush é uma mitzvah que você tem que lembrar, falar essas frases. É uma mitzvah que consta nos 10 mandamentos. E as velas de Shabbat do Nashela, onde está escrito? Eu vou saber onde está escrito. Não está escrito. Não tem. Velas de Shabbat é Miderabanan, é dos sábios. Não está escrito na Torá e acenderá as velas de Shabbat. Não tem na Torá. Não tem na Torá. Não tem na Torá. Isso não está escrito. Mas da onde a gente aprende que a gente acende, então os sábios falam, tem uma indicação, porque na Torá uma vez está escrito Zachor, lembra do dia do Shabbat, outra vez está escrito Shamor. Então uma vela para o Zachor, outra vela para o Shamor. Então a gente fala uma vela para Zachor, uma vela para Shamor, então a gente acende. Mas acender as velas na véspera de Shabbat não está escrito na Torá, não tem ordem para acendê-las pela Torá. Isto é Miderabanan, os sábios instituíram para ter paz em casa, já que é Shabbat, Shalom. Shabbat é o que traz a paz. Vocês inventaram. E para paz. Eu não lembro de criança também que acendia velas. Shabbat, Foi o Shalom. fabricante de Shalom. velas que inventou. E o Shalom é quando você tem luz em casa. Para não criar briga em casa, para não criar. Se você chegou em casa está escuro, não dá para comer, então as velas estão lá para criar paz em casa. Então essa é a ideia. Então se acende as velas de Shabbat. As velas de Shabbat é Miderabanan. As velas de Shabbat não é Mideoraita, não está escrito na Torá para poder acender as velas de Shabbat, isso é uma mitzvah dos sábios que instituíram. E cabe a todos por igual, para homem e para mulher. O homem tem que acender as velas de Shabbat também, não menos que a mulher. Se a mulher não tem, um homem que vive em casa sozinho, ele tem a obrigação de acender as velas de Shabbat. Não é uma obrigação da mulher acender as velas de Shabbat, é a obrigação do homem e da mulher. Kiddush também, obrigação do homem e da mulher. Não tem um homem em casa, não tem Kiddush? Tem Kiddush. Tem que fazer Kiddush. A mulher tem que pegar um copo e faz Kiddush. Tem que fazer Kiddush. Mas Sara e Men não acendia a vela. Acendia a vela. Aí depois veio A Sara e Men acendia. E durava a semana inteira. Durava a semana inteira. Luz, Mas veja, isso não é uma ordem. Quer dizer, não é a Torá ordena, fala, por conta disso tem que. Não. É uma lembrança, os sábios instituíram por conta da Rosh e aí ficou. Porque as mulheres, então, pegaram o acendimento das velas mais que os homens? Isso é uma mitzvah que é para os dois. Por que a mulher que acende e não o homem? Aparentemente o homem podia acender, não podia. Ele pode. Ele foi na sinagoga. Pode antes de ir, acende a vela, vai para a sinagoga. Então por que na verdade a mulher acende? Isso já tem uma outra razão. Que as mulheres costumaram a pegar essa mitzvah sobre si por conta do pecado capital que elas fizeram. Quando elas deram o fruto proibido para o homem comer, elas geraram morte para a terra. Tá certo? E a morte é... O que é a morte? Quando apaga a vela, tá certo? Nossa alma é comparado à chama. Nosso corpo é comparado à cera. Então, Ner Hashem Nishmat Adam, a vela de Deus é... A chama está mexendo onde você está. Então, quando a mulher proporcionou por conta que ela levou o marido a comer do fruto proibido, ela causou que a vela fosse apagada. Quando isso aconteceu? Na sexta-feira, à tarde. Então a mulher recebe sobre si, já, a linguagem dos nossos sábios, já que ela apagou o roxo, ela dá uma luz do homem, então ela vai receber sobre si nas sextas acender a luz.
Entendeu? Já que essa é a razão por que a mulher ela pegou sobre si acender, mas não é uma mitzvah apenas da mulher. As pessoas erram, pensam, não, ela é da mulher. Não, as mulheres receberam sobre si, mas se não tem, é uma obrigação de cada um de nós acender as velas, tá certo? Então isso é importante saber. Muito bom. Agora, por que eram criancinhas querubins? Querubins, por que eram crianças? Então, a Gemara fala em uma. Foi a futura geração? Também fala sobre isso. Fala sobre o que mostrava o relacionamento, o amor que eles tinham puro, que eles tinham um com o outro, né, o relacionamento de paixão que eles tinham. A Gemara fala em uma que todo tempo, a Gemara diz que todo tempo que o povo de Israel fazia a vontade de Deus, então eles estavam com as faces viradas um para o outro. Mas quando eles viravam as faces há quem diz que isso aconteceu no segundo, sabe que na época do segundo templo eles abriam também a cortina, mas não existia mais arca. A arca sagrada só perdurou no primeiro templo. No segundo templo não tinha arca sagrada. Alguns anos antes do final do segundo templo, eles ordenaram em guardar a arca sagrada, porque eles viram que o templo ia ser destruído, eles iam roubar, ela está escondida nas escavações que o rei Salomão ele construiu abaixo do templo. Mas, na verdade, as paredes do segundo templo tinham vários anjos, quer dizer, vários anjos esculpidos na parede. E isso também virava e desvirava, conforme uma opinião, isso baseado num passuque em Divrei Yamim, se não me engano. Bom, de qualquer maneira, vamos voltar aqui por livro, que já viajamos legal. Viajamos legal. Você não teve nenhuma letrinha. Como? Tzadik. Aqui eu não desenhei na lousa porque está tzadik, já está completo. A gente falou sobre a importância da letra tzadik, quando ela aparece nas palavras, que mostra, tudo começou por causa da terceira linha do livro, tá vendo? O que eu posso fazer? Ele falou como um utensílio inteiro, que não é feito de caquinhos. Aí eu me lembro da história Então, dos volta Usha. pra panela lá. Dos Usha. Então Volta pra panela. Portanto, ele traz, várias palavras que começam com a letra tzadik no seu início, expressa algo que aparece, algo que se destaca, igual o justo que a gente falou que é o tzadik, tá? Como, por exemplo, como que se chama algo que brota da terra? Isso é chamado de tzemach ou tzomeach. Tzomeach é aquele que brota, a gente fala na reza, et tzemach David avdecha mehera tatzmiach, faça com que o broto da casa do Davi brote, quer dizer, a ideia do Mashiach que surja. Então, aquilo que vem da terra, que brota, é chamado de tzemach. Tzemach é a vegetação, tudo que brota, que sai. Então, o que brota? Apareceu a margarida. Estamos falando aquele que aparece, aquele que se destaca é o tzadik. E quando brota um justo, vira terceiro Rebbe, é isso? Tzemach tzedek. Olha quanto tzedek. Isso que é o tzadik. O tzemach é aquele que brota, aquele que aparece, por isso começa com a letra tzadik. Como, por exemplo, tzeriach. Sabe o que é tzeriach? Tzeriach em hebraico é torre. O que é torre? Torre, vocês estavam aqui, olha essa torre. Torre é algo que aparece, algo que se destaca, igual tzadik. Então começa com a letra tzadik. A palavra torre em hebraico é tzeriach. Ou quando você pega um pedregulho, aquela pedra grande, é chamado de tzur. Está escrito na paraxá dessa semana. Vesamticha benikrat hatzur. De repente Moshe Rabbeinu pede para ver o semblante de Deus. E Deus fala para ele, olha, você quer ver minha face? Não vai dar para você ver minha face. Vesamticha benikrat hatzur. Eu vou passar aqui na rachadura da rocha. Né? Você vai ver minhas costas, minha face, você não vai ver. E Deus passa, deixa o talit cair, assim descrito, e Moshe Rabbeinu vê o nó dos tefilim de Deus. Assim consta que ele não viu a face, mas que ele viu apenas as costas. Isso para Shat Kitissá, que a gente acabou de sair neste Shabbat, está escrito essa passagem. E vocês querem que viaje um pouco ou vamos continuar aqui? Se não, eu viajo aqui. Não, viaja, continua no vagão. A pergunta que se faz, você sabe, uma coisa bonita, linda, mas só um voto, que fala o seguinte, que história é essa, né? Uma história meio interessante. Moshe Rabbeinu, de repente, o que acontece? Deus tinha acabado de decretar, sai desse povo, eu vou acabar com eles e você vai fazer uma nação. Moshe luta e fala, de jeito nenhum, senão me apaga da Torá. Tá bom, Deus consegue, mas eu não vou mais eu não vou junto com o povo de Israel encaminhar este povo nessa jornada. Vou mandar meu anjo, igual a todos os outros povos que são conduzidos pelos meus anjos, eles também vão ter um anjo que vai conduzir eles. Deus, Moshe Rabbeinu fala, de jeito nenhum, eu quero que o Senhor vá, não aceito o anjo, eu quero que o Senhor volta a conduzir o povo. Tá bom, Deus cede isso para ele também. Tá bom, eu vou conduzir o povo.
Moshe Rabbeinu pede, eu quero que meu povo seja destacado dos outros povos. Não quero que eles sejam iguais. Você falou que eles vão ser iguais. Eu não quero iguais, eu quero destaque. Eu quero VIP. Eu quero ser tratado, eu quero ser tratado top. Deus concede isso para ele também. Aí Moshe Rabbeinu falou, pô, o que eu estou pedindo ele está me dando, vou pedir mais uma coisa. Já que tudo que eu pedi ele me deu, Moshe não era bobo. Então Moshe Rabbeinu pede mais uma coisa. Agora você pode me mostrar quem você é? Eu quero entender como que você age. Porque Moshe Rabbeinu, ele estava com um problema. Ele falou, puxa vida, por que Deus ele foi tão rude aparentemente? Ele estava advogando pelo povo, certo? De repente Deus fala, sai dali que eu vou pegar. Moshe Rabbeinu queria entender. Moshe Rabbeinu queria entender como que Deus ele atua. Posso ver as coisas da maneira que você vê as coisas? É isso que Moshe Rabbeinu estava pedindo. Eu quero ver a tua face. Face significa eu quero te compreender. Eu quero compreender o divino. O divino é incompreensível, certo? O homem não consegue compreender o divino. E Moshe Rabbeinu pede então para poder compreender o divino. O que Deus fala? Infelizmente não vai dar. Olha, para você ver minha face, ou seja, face representa panim, pnimiut. A gente já estudou a letra P. A letra P, que era antes a letra Tzadik, que a gente falou que representa o quê? O íntimo. Moshe Rabbeinu quer ver o íntimo de Deus. Deus fala, não. O íntimo você não vai ver, porque não existe um homem me ver, o meu íntimo vai viver. Você quer ver? Você quer ter noção de mim? Você só vai ter noção, você vai ver as costas. Costas, quando você vê alguém na rua, você sabe que tem um vulto, mas você não sabe quem é. Você sabe que existe, mas você não sabe a essência. Lembram disso? A face representa essência e as costas representam existência. Qual a diferença da essência? Essência, quem você é. Está claro e nítido. Eu vejo quem é. Está na face, está na cara dele que ele é. Na cara a gente fala, está na cara que ele é um ladrão. Existe essa expressão. Na cara significa o interior. A cara representa o íntimo. Moshe queria ver a cara. Deus fala, não. A essência de Deus? Não. Mabicir. Eu não vou te deixar você ver a cara. Você só vai ver o que? A existência. Você vai saber que eu existo. O vulto você vai ver. As costas você vai ver. Mas a cara você não vai entender. O que Moshe Rabbeinu está querendo? O que é essa história? Por que está acontecendo essa briga toda? E por que Deus fala para ele, não, isso não? Então tem uma explicação. Uau! Uma explicação. Explicação assim, tchá. Por isso eu gosto de... Para viajar, a gente viaja. É uma explicação muito linda. Uma explicação muito linda. A explicação disso é que o que aconteceu, o diálogo aqui foi o seguinte. Deus falou para Moshe Rabbeinu, quando Deus apareceu para Moshe, para tirar o povo de Israel, vamos lembrar a história, no início do Chumash Shemot. Nós estamos agora no fim do Shemot. No início de Parashat Shemot, Deus aparece para Moshe Rabbeinu, que estava pastoreando lá, estava lá em Midian, estava longe. Estava pastoreando lá o rebanho do seu sogro, estava desencanado da vida, estava lá, Moshe Rabbeinu. De repente Deus aparece para ele numa sarça ardente. Sarça, aquela fruta que não dá, aquela árvore que não nasce frutos, e estava queimando e não estava sendo consumida, tá certo? Veio Moshe Rabbeinu e falou, Asura naver, deixa eu sair, deixa eu ir lá para poder ver o que está acontecendo, Madua loivarasene. Por que a sarça não está sendo consumida? Moshe Rabbeinu se espanta, o fogo está pegando e não está consumindo, estranho. Ele decide ir lá. Quando ele vai lá, Deus fala para ele, tira seus sapatos dos seus pés, que onde você está é Admat Kodesh, uma terra sagrada, porque eu estou aqui. E eu vou lhe mostrar quem eu sou. Lá Deus fala, e agora presta atenção que eu vou te mostrar. O que Moshe Rabbeinu faz? Moshe Rabbeinu vira a face. É natural que Moshe Rabbeinu, ele vira a face e ele fala, não quero ver. Quero ver. Por que Moshe Rabbeinu não queria ver? Deus estava querendo mostrar. Veja, Moshe Rabbeinu estava argumentando por que Deus castiga esse povo 210 anos no Egito. Crianças estão sendo abatidas pelo faraó. Meninos estão sendo mortos. Crianças estão sendo educadas da maneira do Egito. O povo de Israel está sofrendo que nem o quê? Como é que existe um Deus? Onde existe um Deus que ainda fala que esse é o povo dele. Isso é o que é, isso é benevolência, isso é misericórdia. Como que existe um Deus que cria um genocídio para o povo dele? Isso aqui não tem algo que dá para explicar. Quando Moshe Rabbeinu estava argumentando isso, Deus só tinha uma maneira de explicar para Moshe Rabbeinu. Vem, eu vou te mostrar como que eu vejo as coisas. Vem, eu vou te mostrar como eu vejo as coisas. E Deus decidiu mostrar para ele. Naquela cena da sarça, Moshe Rabbeinu não quis ver. Deus fala para ele, agora você quer ver?
eu não quero te mostrar. Mas por que que Moshe Rabbeinu não quis ver? Explica para nós, a Torá explica, os sábios falam uma coisa linda. Moshe Rabbeinu falou, não quero ver. Por que que eu não quero ver? Porque se você vai me mostrar Deus, como o senhor pensa, nunca mais eu vou poder advogar o povo judeu. Eu sempre vou ver que tem um porquê que acontece. E quem vai rezar por eles? E quem vai pedir por eles para que isso não aconteça? Eu prefiro não saber, não ver da sua maneira, para poder argumentar e criticar e pedir os valores que o povo de Israel precisa, do que olhar da maneira que o senhor age, e depois não ter mais argumento, porque eu vou ver que é verdadeiro. Eu não quero. Eu quero ser advogado deles. Eu quero que a justiça venha para eles conforme a nossa versão, conforme a gente vê as coisas. Isso o Moshe Rabbeinu falou no início. Isso é fantástico. Moshe Rabbeinu, como um grande advogado, e depois ele falou, não quero ver. Agora que ele está de bom, ele falou o seguinte, agora que já está tudo bem, Deus, deixa eu ver. Deus não mostrou a face para ele, ele falou o seguinte, quer saber, Moshe, continua advogado do povo, que é melhor assim para o povo, e eu admiro você por essa tua perseverança que você tem pelo povo. Eu não quero deixar você saber. Agora quem não quer deixar saber sou eu. Porque eu vi que você é o cara. Você é o advogado do povo, você fez eu reverter uma certa cena que eu ia apagar. Você não está vendo da maneira que eu vejo. É ótimo para o povo judeu que existem pessoas como você. Eu não vou te mostrar. Eles estavam sempre dialogando, né? Imagina uma explicação como essa. Imagina, uma explicação linda e maravilhosa do diálogo entre Deus e Moshe. E por que Moshe não quis no início? E quando ele quis no fim, Deus falou, continua assim, amigo. É bom você assim pelo povo, porque senão esse povo não vai ter mais advogado de defesa. E assim ele foi, e gritou, e pediu, e conduziu o povo de Israel, não deixou acontecer. Tá lá. Isso era Moisés. Isso é Moisés. Isso é uma explicação muito talit de Deus, como é que é essa história aí? Então Deus estava querendo mostrar para ele, Deus mostrou para ele como é que se pede perdão. Falou, quando você fala os 3 atributos de misericórdia divina que constam em Parashat Kitissá, você usa talit. Quando a gente faz slichot, o Hazan ele usa talit e fala os 3 atributos de misericórdia divina. O que Deus ele queria mostrar e fez deixar o talit cair, mostrar um nó, para poder mostrar um nó, é aquele nível que nos une. O nó, quando você usa nó, você une para o nó, você todo o propósito do nó é para poder unir. Então Deus queria mostrar que acima de tudo existe uma união que eu fiz com o povo de Israel, o pacto que eu fiz com o povo de Israel, e eu tenho uma união, e esse é o nó dos tefilim. O nó dos tefilim representa a conexão que tem de Deus com o povo judeu. Então Deus falou para Moshe Rabbeinu, passa, fica aí, do outro lado da rocha, e você vai ver na abertura quando eu for passar. Oi, então o talit? Não o nó do talit, o nó do tefilim. E eu vou deixar meu talit cair, você vai ver o nó. Você vai ver que eu estou conectado com o povo de Israel, você vai ver que eu estou amarrado e atado com ele, nós somos uma coisa só, isso jamais vai mudar. Então essa era a ideia que Deus estava querendo mostrar para Moshe Rabbeinu. Só uma coisa, ele não tinha prometido que ia ser Abraão Avinu, que ia ser povo como a areia, como é que ele ia destruir tudo? O quê? Assim, Obrigado. Se Hashem ia destruir todo o povo e ia começar de Moshe Rabbeinu, tá bom. Você vê, Deus testa. E o homem consegue saber. Moshe Rabbeinu vai lá e tá. Não. Peita. Você vê, na Parashá mostra esse lado de advogado de Moshe Rabbeinu, como é que ele foi pelo povo. É impressionante. É impressionante. Moshe Rabbeinu fez para o povo é algo assim surreal. Só vamos terminar mais algumas palavras. Você começa com a letra Tzadik. Tzadik, Tzemach. Tzemach é a que brota, tá certo? A gente falou. As plantações, as plantinhas, etc. Tzemach, começa com Tzadik. Tziriach. Tziriach é torre. Tzur, a rocha, que aí me fez sair viajar nessa ideia. Tzarcha é o chamado grito. Quando você grita, você se destaca. Oh! Você gritou. Grita quando é tzoreach. Tzarcha, você fala grito. Tzarcha. Quando você grita... Eu nunca pensei nessa palavra, mãe. Tá vendo? Olha só. Tá vendo? Aqui se aprende árabe também. Tudo começa com a letra Tzadik. Aqui começa com a letra Tzadik. Tsures. Tá certo? Tsures também. Agora, Tsures também. A gente já vai chegar. No lado negativo a gente já vai chegar. Não falamos ainda. Falta ainda falar o lado negativo da letra Tzadik, que a gente vai chegar no Tsures. Assim já vamos chegar. Mas eu estou postergando, por isso eu não quero acabar. Não quero acabar porque eu só quero ficar na coisa boa. Mas ele fala, quando a letra Tzadik volta e se repete numa própria palavra, então mostra que aquilo aparece mesmo. Para reafirmar. Então, como por exemplo... Quando você fala, por exemplo, você tem um grito, você tem um ruído. Quando você tem um ruído, é chamado uma campainha. Fica batendo, é chamado de tzilil.
Tzilil. Então, você mostra, quer dizer, você está mostrando que aquilo é algo contínuo. Como, por exemplo, a palavra, ele vai trazer, por exemplo, a palavra tzitz. Tzitz era, na verdade, era aquela tiara que se destacava do Kohen Gadol de uma maneira extraordinária, quer dizer, se destaca mesmo. Olha, de tudo que do Kohen Gadol que aparecia, pô, aquela tiara de ouro, bang, né? Aquele tzitz, quer dizer, mostra que se destacava para burro. Outra palavra que se destaca... Oi? Nitzotz. Nitzotz. Nitzotz é uma faísca também, que é uma coisa que parece. Você vê que tem mas tem um nun yud tzadik tzadik tzadik. Você pega outra palavra que se destaca, é tzit, tzit, tzadik, 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 tzadik. Então aparece para burro os fiozinhos, né? Eu lembro quando... Essas historinhas. Você sabe que Sfaradim, então tem a opinião do Rav, tem a opinião de outros Rabarim, que não precisam dar o tzitzit para fora. Qual é a ideia? O tzitzit, ele precisa ser visto, significa, ele pode, tem duas explicações, bom, enfim, tem muita coisa escrita sobre isso. Resumidamente, os Ashkenazim procuram deixar os tzitzit para fora, e os Faradim, eles andam com o tzitzit para dentro. Porque a ideia é, quando a Torá fala Uri e Temot, vocês vão ver, vocês vão lembrar. Os Ashkenazim falam, tem que ver, tem que estar à vista. Para poder estar à vista, você não, os outros falam, não, basta você ter, que quando você vê, você não precisa ver toda hora. Entendeu? Não precisa, a Torá, quando fala, quando você vai ver, será que é uma ordem para deixar à vista ou não? Os Ashkenazim falam que não é uma ordem para deixar à vista. Os Ashkenazim falam que é uma ordem para deixar à vista. Então, na época que eu falo, quando eu era Sfaradi, na época antes eu virar Rabbana. Você sabe que em Israel eles usam sim, para fora, na Yeshiva eles usam sim para fora, mas aqui fora os Faradim eles não usam assim o tzitzit para fora, então eles usam o tzitzit para dentro. E eu usava o tzitzit para dentro, e eu pegava o busão, porque quando eu ia para a sinagoga rezar, então descia a Angélica, pegava um busão lá, avenidas, descia lá na Angélica, acabou lá embaixo, descia, ia a pé para Mekorhaim, ia para a sinagoga onde eu rezava. E uma vez eu estava no ônibus e estava assim, eu estava com de repente chegou uma mulher, me perdoa, deixa eu tirar o fio que está sobressalente. Ela puxou, ela se assustou. Ela pensou que era um fio, queria tirar o fio da camisa. De repente veio o carretel inteiro. Ela se assustou, ela falou, não, fica tranquila, é assim mesmo. Eu falei, me assustei, meu Deus. Falou, o fio veio o carretel. Tzitzit aparece, não adianta. Tzitzit aparece. Você vê crianças que têm medo, têm vergonha de usar tzitzit. Então eles procuram esconder para não aparecer. Crianças, muitas vezes, que tem vergonha, Pachuto, de andar na rua. Você vê gente andando na rua com o talit, pô. Usando talit na rua, Shabbat, sempre é rabado. De andar na rua com talit. Talit é uma... que parece mas andar com talit. Talit é uma roupa para reza mesmo, né? Se o cara puder deixar na sinagoga, não tem obrigação de andar com talit. Mas no bairro dela é muito comum, as pessoas saírem da sinagoga e voltarem para suas casas com talit, porque muitas vezes o cara não vai voltar para aquela sinagoga, então ele já está com talit em casa, enfim. Mas na Yeshiva, onde a gente estudava na época, e a gente vai concluir aqui, na Yeshiva, quando a gente estudava na época, em Petrópolis, então uma dos testes que o Rabino ele fazia era uma coisa interessante. Sexta-feira era um dia que a gente podia sair para a cidade. A Yeshiva ficava numa montanha, que ficava a 20 minutos de busão do centro. Então você pegava aquilo, e aí descia a montanha, você descia e ia para a cidade de Petrópolis. Na sexta-feira era o dia livre para o aluno ir comprar o que ele precisa e também fazer miftzaim, simplesmente colocar tefilim nas lojas dos judeus da cidade de São Paulo. Então, quando a gente descia, a gente andava na cidade. Então, um dos testes que fazia o filho do Rabino Rosh Yeshiva, que é o atual Rosh Yeshiva da Yeshiva, lá em Petrópolis, Rabino Avraham David Binyamin, ele se chama Rabino Ad Binyamin, ele andava com o carro dele, era um Fiat Uno, ainda 147, lindo. Econômico. Ele andava com aquele carro, andava na rua, quando ele via um bahur, ele próprio gritava, era uma coisa assim mais louca da vida, ele abria a janela e falava, judeu! Para ver qual vai ser a reação do aluno. Então tem aluno que olhava assim com mitastol, sabe, com uma bravura, não sei mais quem é que me chamou de judeu, não sei mais, e tem outros que tiravam aqui para. Então esse cara tirava aqui para você esconder que era judeu. Então depois ele chamava o cara para conversar, um amigo, tá. Ele fazia isso como pegadinha, então só para poder ver reação. Quem tem um orgulho, quem se garante, né? Quem se garante e quem não se garante, para poder instruir, mostrar, falar para você, porque tem pessoas que vão chegar. Mas a sinagoga era grande, era boa lá. Hã? É bonito. A sinagoga de Petrópolis era muito boa. Eu frequentei bastante. É bonito, Não, claro. Eu frequentei bastante. Tem uma campanha na França para as pessoas usarem. Selem não falou. Pode ser que vai aparecer mais frente, mas acho que não. Acho que chamava Shalom, né? Mas Selem, de novo, Selem é uma imagem. A imagem se destaca. Selem é imagem.
Mas certo? aí é um tzadik só, né? É um tzadik. Um tzadik é uma coisa que se destaca. Betzelem é na imagem de Deus. Betzelem é uma tradução à imagem. Então a imagem é uma coisa que se destaca, né? Então também faz sentido a palavra, que você começa com tzadik. Assim também ele fala, por exemplo, a palavra metzitz. Metzitz é a pessoa observar. Quando se observa alguma coisa que se destaca, olha aquilo, olha significa que apareceu. Olha, metzitz, então você está observando. Ou quando você fala mebatzbetz. Mebatzbetz significa brotar da terra, né? Isso significa mebatzbetz. Mebatzbetz ela estava ou borbulhando, né? Agora está borbulhando, está reaparecendo constantemente. Então você vai ter duas vezes a palavra, um sinal luminoso, por exemplo, menatznetz. Menatznetz em hebraico é um sinal luminoso, até pode ser chamado também de pisca-pisca. Ele menatznetz, ele fica para um sinal. Sinal luminoso é chamado menatznetz. Está vendo tzadik? Tzadik, algo que está indicando que aparece, algo que está aparecendo. Ou metzavtzev. Chamada de mau lugar. Metzavtzev é buzinar. Cara, metzavtzev ele buzina. Pá, pá, opa, você sabe, opa, você fica isso chama metzavtzev. Metzartzer, sabe o que é metzartzer? É o grilo. Grilo. Ou a cigarra. Aquela canta, quer dizer, aquelas que ele buzina. Metzayes, gorjear. E assim vai. Quer dizer, você vê que essas palavras que aparecem com tzadik, que a gente está aqui, a gente vai parar aqui. E depois a gente vai ver outra condição da letra tzadik, que a gente já está chegando no fim. Não acaba nunca esse tzadik. Mais um pouquinho a gente continua, a gente vai chegar lá. Qual é o problema? Boa noite.